Café maravilhoso, forte. Tem pessoas entrando. Olá, pessoas que estão acidentalmente caindo aqui no meu vídeo, nessa live. Bom, eu adoro as manhãs, particularmente dizendo. Adoro. Manhãs são para cafés e contemplação. E eu acho que essa contemplação devia ser compartilhada entre vocês. Ontem eu publiquei um story pedindo ideias, né, do que vocês gostariam que eu falasse aqui hoje. E parabéns, vocês são, porreta, viu? Vocês têm bastante ideia para as coisas para falar. Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou James Winter, como você deve estar vendo aqui nessa live. Sou psicólogo, como você já deve estar cansado de ver no seu feed. E bom, eu estou nesse cenáriozinho com minhas plantas. Por enquanto são pequenas, mas elas vão crescer bastante. E conforme vocês forem, né, tendo questões, podem mandar nos comentários. Se pá, eu leio aqui e fica uma interação legal. Mas vamos lá. Ontem um dos temas que pediram para mim comentar hoje é que ontem... Oi, Lídia! Nossa, essa mulher é linda, viu? Vocês... Nossa, linda pra caramba. Sobre os indígenas e a psicologia. E ontem foi o dia do indígena. E eu acho que esse é um gancho importante para falar sobre outras coisas da psicologia. Eu não tenho muito conhecimento sobre indígenas, sobre o estudo da psicologia com os indígenas, porque eu não tive essa matéria. Particularmente eu não, ou pelo menos eu não me recordo de ter visto. Mas ontem eu vi uns vídeos bem interessantes, sabe, falando sobre isso, que me fez pensar outras coisas. A nossa psicologia tem um problema, que eu acredito, estrutural dela, porque ela é muito eurocentrada. Ou seja, né, a gente estuda muito baseado no que escritores europeus escrevem, sabe? E a psicologia tem que levar em consideração o lado social. E o lado social nosso é diferente em cada local que a gente vive. Então, parte às vezes de um preconceito de alguns psicólogos, e isso acontece muito, de ver um indígena como menor, de ver ele como um ser que precisa de evolução, sabe? De ver ele como menos inteligente. E isso tudo é levado para o próprio preconceito do psicólogo, em que ele vai tentar fazer com que esse indígena se coloque nessa comunidade maior, sendo que o indígena não é dessa comunidade maior na qual você está inserido. O indígena, ele tem a sua própria comunidade, ele tem a sua própria forma de ver o mundo, ele tem a sua própria forma de viver em sociedade. E eu acho que é isso que a gente acaba esquecendo quando vai falar do indígena. Existe esse preconceito gigante, né, do indígena não ser evoluído. E a própria ideia de evolução é uma ideia totalmente errada, porque, vamos falar assim, o que é evolução? Olha o Cleiton chegando aí. O que é? O Matheus, também, que deu a ideia desse tema, chegou aí. Espero que ele goste. O que é essa ideia de evolução mesmo, sabe? A gente tende a entender que evolução é modernidade, que a evolução é você ter tecnologias, ter o seu iPhone. Se você for parar para pensar num contexto hoje em dia geopolítico, nem isso está sendo mais evolução. Hoje em dia a evolução dos países de ponta são aqueles que cuidam melhor da natureza, que conseguem ter uma tecnologia mais verde. Então o nosso próprio conceito de evolução foi mudando ao longo do tempo, quer dizer. E se você vai pensar assim, aí você pega isso e fala, então os indígenas não são evoluídos.
Isso é uma falácia, uma mentira, uma ideia de que os indígenas têm que ser como a gente. É igual quando você olha um outro país que tem cultura diferente e você acha, não, esses caras estão errados, porque a cultura deles é diferente da minha. Você não tá vendo que, tipo assim, você tá se achando demais, não, sabe? É isso, Matheus, a ideia do progresso, saca? Então, tipo assim, a gente dessa sociedade eurocentrista, né? Porque a gente foi colonizado pelos europeus, então muito das nossas ideias é europeias e a gente é um cachorrinho dos Estados Unidos também, né? Então, europeia, norte-americana, então a gente fica se espelhando nessas coisas. Sendo que aqui na América do Sul a gente tem uma cultura riquíssima que a gente prefere esquecer, sabe? Por causa dessa ideia europeia. Se você pensar que aqui na América do Sul, mesmo na costa do Pacífico, posso estar errado, vocês me corrijam. Você teve as culturas maias, os incas, os astecas, que a gente tinha nossas próprias pirâmides mesmo, saca? E que todos esses lugares, esses povos foram massacrados. E massacrado por quê? Porque o outro povo era mais evoluído tecnologicamente? Não. Era massacrado porque o outro povo tinha doença na qual a gente não tinha anticorpos. E olha, falar de doença hoje em dia parece que fica mais interessante, né? Já que a gente está durante uma pandemia, sabe? Então, se você parar para pensar, os portugueses quando chegaram no Brasil, nos outros lugares, os europeus chegaram aqui na América, a maioria deles tinha passado tanto tempo no mar que chegou ferrado, sabe? Chegou quase morrendo. E eles foram salvos pelos indígenas que estavam aqui, sabe? E a retribuição a isso foram matando eles, sabe? Matando os indígenas. Então é uma cultura de sangue, sabe? Que se você for imaginar como o psicólogo age nessa questão, sabe? É um povo massacrado, saca? Imagina o que é falar para um indígena que ele tem que conviver e tem que aceitar as mesmas pessoas que massacraram os seus antepassados. Você acha que isso é correto? Eu lembro que quando aconteceu do ano passado, e em breve acontecerá esse ano, do fogo na Amazônia, o pessoal falando dos indígenas, e eu ouvi uma coisa bem interessante, falando assim, luta faz parte da vida dos indígenas há mais de 500 anos. Sabe? E eles estão aí, ainda, sabe? Lutando todos os dias, sabe? Para sobreviver. Eu não sei que exemplo maior de luta que a gente tem no Brasil, maior do que os indígenas, ou pelo menos que está há tanto tempo quanto os indígenas. Eu acho que parte da gente, parte de mim como profissional e parte da gente como população, ter um olhar mais aberto, ter um olhar mais sincero sobre o nosso lugar na sociedade, sobre o que a gente está querendo pegar, o que a gente está querendo mostrar, que tipo de sociedade que a gente é, saca? E eu acho que é isso que eu tenho para falar, porque a gente tem um outro tema que se liga bastante com os indígenas e a psicologia, que a gente fala do racismo estrutural também. E olha, o Emicida falava, né, que ainda bem que os pretos estão querendo só igualdade, porque se eles quisessem vingança, você estava ferrado, sabe? E é verdade, viu? A gente vive e a cada dia nesse tipo de contexto, sabe? Vive num mundo muito cruel, muito triste, sabe? Onde as pessoas tentam negar o óbvio, sabe? E é triste negar o óbvio, sabe? Tá na nossa cara, tá no Big Brother, tá no dia a dia, tá nos filmes que a gente vê e mesmo assim a gente nega o óbvio. E eu acho importante colocar junto a questão dos indígenas e a questão do racismo para poder falar de minorias como um geral, sabe?
A gente viveu uma época aí em 2018 com a frase de que as minorias tinham que se curvar às maiorias, sabe? E aí eu pergunto pra você, se talvez você não faça parte de uma minoria dessa, mas se coloque no lugar de alguém que é todo dia massacrado, de alguém que todo dia toma murro, seja figurativamente, seja fisicamente mesmo. E essas pessoas, quando reagem, colocam ela como criminosas, saca? Não sei se alguém nerd aí tá assistindo o Falcão Soldado Invernal, tem isso no rolê dos apátridas lá, sabe? Eu não vou entrar em juízo de valor, né? Se eles estão certo ou errado, porque como eu ainda tô assistindo, eu não tenho opinião para formar. Mas uma coisa eles falam mesmo, que tipo assim, eles batem em você todos os dias, mas quando você revida, aí eles te chamam de criminoso, entende? É essa sociedade que a gente está vivendo. É nessa sociedade que a gente vê cada dia o racismo, a gente vê a xenofobia, a gente vê o ataque às minorias, a gente vê a homofobia. E aí? A gente não vai fazer nada? Pois é, eu vou dar uma olhada aqui, porque uma galera mandou muitas coisas aqui e eu quero dar uma lida. Matheus, chegando aqui. Mila, Elodimila, tudo bem com você? Concordo, temos o costume de achar que as outras culturas são ultrapassadas pela diferença. Isso! A gente tem essa ideia que é muito ruim, né? É complicado você falar de culturas dos locais. Se eu acho errado a cultura, o jeito que acontece lá no Oriente Médio, de algumas culturas árabes, o jeito que eles fazem com as mulheres e com a população LGBT, eu acho totalmente errado. Mas eu acho que não cabe a mim essa mudança lá. Cabe às pessoas de lá. Então, assim, quando a gente olha uma cultura e a gente que é mais cosmopolita, vamos colocar assim, a gente que é mais moderninho, e a gente olha outras culturas e pensa, nossa, cara, mas lá tá muito errado, lá tá muito diferente das coisas. Eu sinto que talvez eu seja pequeno demais para tomar as decisões. E talvez eu não tenha que me posicionar sobre determinados assuntos, sabe? E talvez assim, eu acho que invariavelmente o mundo ele pode tentar se entrar num equilíbrio em que dê certo para todo mundo, sabe? Não é o que está acontecendo agora, a gente está numa ideia bem ruim, mas é complicado, é complexo, porque você está falando da cultura do outro. Assim como eu não gostaria que eles chegassem aqui e vissem, vamos falar, as mulheres de biquíni na praia e quisessem colocar burca. Então, é a cultura do outro, sabe? Eu meio que sou contra a você influenciar na cultura do outro. O Matheus colocou aqui um ponto bem interessante. A colonização está até hoje no dia a dia. Somos colonizados a não respeitar a diversidade. Cara, a gente gosta de ser colonizado, né? Tanto que você vê que tem algumas pessoas aí hoje em dia pedindo monarquia. Porque a gente pede monarquia, a gente pede por um Messias, a gente pede por um pai de todos. Então a gente gosta dessa ideia de que alguém vai salvar a gente de nós mesmos, sabe? E aí a gente olha para os Estados Unidos e vê, os americanos são muito melhores, sabe? E não é isso. Quando a gente tem uma cultura, tem uma ciência de base... Cara, tem uma carta do Neil deGrasse Tyson, que é um cientista astrofísico, o cara que apresenta o cosmos. Ele é muito bom, sabe? E obrigado pelo coraçãozinho aí que eu vi. Ele diz, cara, o Brasil tem uma ciência de base tão forte, a gente tem cultura. Se, por exemplo, olha a Amazônia, cara. Se em vez da gente derrubasse as árvores, a gente estudasse as árvores para a criação de remédios, para uma planta fabril de medicina de ponta. Cara, imagina nós na pandemia. Olha, o caminhão passando aqui do lado, é isso aí. Ao vivo é desse jeito. Imagina nós na pandemia
tendo toda... nossa, ia ser incrível, né? Só que isso a gente precisa de investimento em ciência. A gente precisa de investimento em quem está estudando de fato, sabe? E a gente não tá vendo essas perspectivas. Olha, a Vivian. Vivian, que por sinal foi minha professora. Essa mulher é incrível. Morei no Mato Grosso do Sul e a situação dos indígenas lá é muito complicada. Eles sofrem na pele, ainda hoje a ocupação dos agronegócios. A situação do indígena lá é triste demais. Ai, ai, bom, já que eu tô falando pra um povo de mineiro, deixa eu caçar vamos falar assim, colocar um alvo na minha testa. Não faz sentido que exista um agronegócio de uma monocultura da forma que a gente tem no Brasil. É inconcebível que a gente tenha, seja o quarto maior exportador de alimentos do mundo e esteja gente aqui no Brasil morrendo de fome. Por quê? Porque eles plantam soja, que é para alimentar boi, que é para mandar para fora do país, que é para eles ficar ricos. Quem está trabalhando, alimentando o Brasil é o pequeno produtor, é o MST, com suas pequenas propriedades, produzindo comida mesmo, comida para humano mesmo, sabe? Só que aí a gente entra nesse ideal de progresso que eu falei anteriormente e coloca, nossa, não, mas o progresso é a gente fazer muito dinheiro e ter os caras comprando colheitadeira e tudo e tal. Pra quê? Pra eles ficar rico? Pra quantos empregos o cara gera numa fazenda? Imagina, quanto emprego uma pessoa que trabalha com agricultura familiar gera? Eu aposto que a agricultura familiar gera mais emprego. Não gera mais dinheiro, porque não fica concentrado. É inconcebível que a gente tenha em Mineiros mesmo, do mesmo lugar onde você tem casa de milhões, ao lado você ter pessoas que estão sem teto, sabe? É disso que a gente está falando. Aí você vai procurar a história da terra dessas pessoas que são ricas aqui em Mineiros. Era terra indígena, teve que morrer muita gente. Então, entende, sabe? Aí, tipo assim, aí você quer que eu olhe para isso, quer que eu olhe tudo isso que aconteceu no nosso passado e olhe para eles hoje e falar, não, parabéns, vocês são o progresso da nossa cidade. Ah, não. Não são, não. Vocês são responsáveis pelo que está acontecendo. Vocês são responsáveis pelo envenenamento da água, do solo. Não sei. Isso aqui é teoria de conspiração, gente. Eu tô falando aqui, mas assim. Será que tem alguma relação? A gente ter uma cidade com altíssimos níveis de suicídio e nossa água ser contaminada por agrotóxico, agrotóxicos esses que são proibidos na Europa inteira, mas aqui são liberados? Não sei, fica no ar aí, vocês que pensem. A galera que entrando aqui, Gabriela, bom dia. Mariano, e aí, Gleidson? Bom, mano? Consciência de classe, se é pobre faz parte da minoria, que é a maioria nesse país. Exatamente, a gente está falando de consciência de classe acima de tudo, porque se você parar para pensar que tem pobre que acha certo que existam bilionários, trilionários e ainda baba ovo dessas pessoas, é muito triste, é muito complexo, sabe? Por quê, sabe? Porque aí a gente entra até no papel que algumas igrejas evangélicas colocam, né? De tipo, a teologia da prosperidade, né? E não a da libertação, em que você deve abdicar de tudo aqui para ser próspero depois. Então, eu acho muito complexo que você fique idolatrando alguém que é rico e não tenha raiva, sabe? Principalmente se você descobrir como ele juntou esse dinheiro. O que ele teve que fazer? O Elon Musk mesmo, a Tesla, carro muito massa, carro elétrico e tudo e tal. Mas a família dele fez muito dinheiro com a mineração de diamante na África do Sul durante o Apartheid. Ele é branco. Então, meio que assim, é fácil, né? É igual o Donald Trump lá, que não sei se foi ele ou quem que foi lá, que aí para começar a vida dele ganhou 1 milhão para começar a vida dele. E você pensa, poxa, eu ganhei foi dívida para começar a minha vida. Então, assim, você acha que tá certo isso?
É igual aquela questão do estamos no mesmo barco. Mas um tá no iate e eu tô com uma tábua igual do Titanic. E o que não faz muito sentido, né? Bom, Mateus, coloca aqui, levanta uma questão. Esses jovens, essas jovens cidades do agronegócio, fronteiras agrícolas. Oi, Doris, bom dia. Levanta uma questão. Essas jovens cidades do agronegócio, fronteiras agrícolas, não existe cultura própria, de norte a sul. É o mesmo sertanejo universitário, é o mesmo pagode, o mesmo axé genérico. Bom que você falou isso. Sexta-feira eu tive uma live com a Cíntia Pudim, e que a gente estava falando sobre o movimento emo, e é por isso que eu tô de lápis hoje de novo, porque eu gostei de passar lápis de novo. E em que eu tava questionando isso. Se a gente volta nos anos 90 e vai falar de música, a gente tinha nos top 10 sucesso vários estilos de músicas diferentes. Vários estilos. Então, você tinha do axé, um rock, um sertanejo, tinha uma romântica, tinha um do Roberto Carlos, e era isso, era os top 10 sucessos. Se você olha hoje em dia nos top 10 sucessos, você vai ter 7 sertanejo e 3 funk. E é isso. A gente massificou de uma forma, e se você for lembrar um pouco de teoria de comunicação, quando você consegue tornar uma mensagem totalmente unificada assim para todo mundo, é mais fácil de transmitir uma ideia. E qual é a ideia do sertanejo universitário? Além da sofrência, do consumo desenfreado de álcool, do machismo exacerbado, sabe? Então é interessante, porque essa mensagem ela ficou de uma forma tão diluída que é levada para todos os lados, sabe? Não tem uma cidade hoje em dia no Brasil que não ouça sertanejo, sabe? Não tem uma rádio, exceto as rádios que são específicas, mas toca sertanejo. E se você pensar que é uma ideia de massificar para diluir, porque hoje em dia você olha as músicas, elas parecem todas iguais, eu tô aprendendo a tocar teclado com meu amigo Ricardo Barros, psicólogo, e ele coloca, olha, você já viu que as músicas sertanejas, eles normalmente seguem essa sequência aqui, e aí a gente estava vendo, e é verdade, e tem um campo harmônico em que as músicas se repetem, muda um pouco da letra, e é isso, a gente não tem diversidade. O que a gente tem com isso? Uma falta de vontade de pensar, né? As músicas antigamente eram reflexivas, mas talvez aqui eu possa estar falando no auge do tiozão, falando assim, poxa, mas você é que não gosta da modernidade. Talvez, mas pra mim, eu cresci com músicas reflexivas, eu cresci com músicas que me faziam pensar, eu cresci com músicas que me faziam querer viajar, ir além, inspirar. E hoje eu não sinto que as músicas queiram isso. Talvez seja um reflexo da nossa sociedade de hoje em dia, de estar tão anestesiado que a gente não quer mais se inspirar e está querendo só ficar na mesmice. Talvez. Mas não me agrada, sabe? Não me agrada e... Mas se é um movimento da sociedade, quem sou eu, sabe? Quem sou eu? Não sou eu que vou questionar isso. Deixa eu gritar com minha cachorra. Doris! Parou. Professora Giovana, excelente sua fala. Muito obrigado, professora Giovana. O churrasco no final de semana para todo mundo, Matheus. É isso aí. Tá tirando um monte de coisas que eu queria saber. Você tá tirando um monte de coisas que eu queria saber. Aí, Gleidson, valeu demais. Oi, Tássia, entrou aí, valeu. Bom, então... Eu acho que, olha aqui, eu falo isso não fugindo do tema, mas leva para uma reflexão, que estamos abrindo mão de quantas culturas, quantos movimentos populares, tradições, para engolir esses genéricos. É uma síndrome do É uma síndrome do vira-lata, né, Matheus? Tem esse lado de nós de adorar coisa americana, adorar coisa que vem de fora.
Sabe por quê? É isso que eu acabei de falar. Quando a gente fala de enlatados americanos, sabe? A gente está falando de coisa que foi feita pronto para consumo, sabe? Então não vai ser difícil de consumir. Quando você vê alguma coisa brasileira, talvez se você não é tão acostumado a ouvir coisa brasileira, a primeira coisa é um estranhismo. Aí depois você vai ouvir de novo para falar, cara, o que eu não entendi? E aí você vai tendo reflexões. Eu até hoje, com Engenheiros do Havaí, por exemplo, eu ouço as músicas de novo e falei, putz, tive outra ideia do que quando eu ouvi quando eu era mais novo, sabe? Então, putz, dá pra ter outras ideias pensando nisso, sabe? E quando a gente tá falando de música brasileira e vai entrando, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida foi ter deixado de ser metaleiro pra ouvir música brasileira. A gente tem muita música brasileira, indígena, negra, samba, por exemplo, sabe? Não o samba comercial e tudo e tal, samba mesmo, sabe? Raiz, que a gente não sabe, não vê. O Matheus colocou aqui, sabe? Cadê a história indígena aqui de mineiros? É inocência nossa achar que a gente não sabe da história indígena porque a gente não quer saber. Não, meu irmão. É porque foi feito para não saber mesmo, sabe? Por que a gente sabe a história dos Carrijo? Por que a gente sabe a história dos Paniago? Por que a gente sabe a história das pessoas que construíram Mineiros, entre aspas, mas não sabe da história das pessoas que estavam aqui? Porque existe uma clássica que fala que quem conta a história é quem ganhou a guerra, sabe? Então, os indígenas que estavam aqui, a gente não sabe da história deles porque não querem que a gente saiba, sabe? E isso que é muito importante da gente ter em mente, sabe? Você não sabe do seu passado, não é porque você não procurou, é porque não te deram a oportunidade de procurar. A gente está vendo agora um boom de testes genéticos, né, para as pessoas descobrirem quais são seus antepassados. Isso, de certa forma, é importantíssimo pra caramba, porque a gente tem uma população negra vasta que não sabe da sua história, que não sabe de onde veio, saca? É um pessoal que, vamos falar, a última linhagem que fala, meu bisavô veio da Bahia, mas não sabe de antes, não sabe que ele veio da África, não sabe que ele veio de outro lugar, sabe? E por quê? Porque a gente sabe da história dos italianos, meu, que veio pra cá, foi pra Moca, meu. Então deles a gente sabe, porque contaram a história deles. Foi uma política da era... Rapaz, eu não vou ter certeza se foi da era Vargas, mas foi uma política de embranquecimento da população. Então, por isso que a gente trouxe os europeus, porque lá estava em guerra, estava ruim lá para eles também, né? Mas aí veio os europeus para cá, sabe? Para trabalhar, porque a ideia porque a gente tinha muitos escravos e queriam embranquecer a população trazendo mais brancos. O Brasil ele sempre foi um laboratório de muita coisa errada. Muita fita errada, sabe? E a gente tá vendo agora o laboratório que a gente é de Covid, sabe? É pesado. Deixa eu dar uma olhada aqui no que mais a galera foi falando aqui. Aqui, a Tássia colocou aqui. A mesma ideia com filmes brasileiros. Queremos sempre afirmar que os filmes estrangeiros americanos são os melhores. Matou a pau. Cara, vou falar assim, Alto da Compadecida. Você acha que algum filme americano conseguiria fazer isso? Sabe? E aí eu olho também um olhar nosso, que aí a gente fala de filme brasileiro, e tem muito filme brasileiro. O problema é que a gente não entende. Aí eu acho que tem um outro lado, a gente não quer ver a nossa realidade, sabe? Pode ser um escapismo da gente querer ver coisa americana e falar, beleza, é uma outra realidade, e não querer viver a própria realidade, porque às vezes já é horrível. Mas a gente também não olha para outros cinemas também, sabe? Eu fiquei abismadíssimo quando eu tava lá na Netflix e assisti O Tigre Branco. Eu acho que é esse, que é um filme indiano.
Bah, moleque, viu? Eu tenho uns sotaques que eu não sei de onde eu puxo. Cara, eu adorei, porque é um filme indiano, é uma realidade totalmente diferente, e é isso que eu quero ver. Eu passei muitos os últimos dias assistindo programas de decoração de Discovery Home and Health. E não faz sentido com a gente, sabe? Porque primeiro as casas deles são de madeira, sabe? Então eu quero ver coisas factuais. Eu quero ver coisas que façam sentido com a minha realidade. Isso é que eu... Massa! Isso é que eu acho mais importante. O Matheus colocou aqui. Mal e mal a gente aprende a história dos quilombolas. E mal aprende. Aqui em Mineiros, então... Vamos falar assim, eu acho que quem estudou em Mineiros pelo menos teve uma visita ao Cedro, mas falar assim, conhecer a história do Cedro, é poucas pessoas que conhecem, poucas pessoas. E olha, até o Cedro tá asfaltado, né? Não é nem tipo assim dificuldade de acesso, é só ir mesmo. Lídia, quando eu me mudei para Mineiros, pensava que a cidade era uma explosão de cultura afro-brasileira devido às comunidades quilombolas. Me enganei, viu? É disso que a gente tá falando. Aí você vai perguntar a história dos gaúchos que tem eles têm o CTG. Por quê? Porque tem dinheiro envolvido para que a história deles seja contada e a nossa seja esquecida, sabe? A nossa história daqui mesmo, sabe? Então, a gente tem que entender que a gente vive numa cidade de coronéis, sabe? Então, os coronéis matavam mesmo, sabe? Matavam o que tinha, os índios. Então, a gente como a professora Giovana colocou aqui, somos manipulados e a gente não sabe pensar, questionar. E vai aceitando goela abaixo. A ideologia dominante só quer lucrar. E é isso, cara. E é exatamente isso. Sabe por quê? Porque... é muito mais fácil deixar acontecer. Poxa, gente, vamos lembrar de física básica, da inércia, né? Um corpo parado precisa de muita força para ele sair do local. Mas depois que ele saiu, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento e blá blá blá. Então, pra gente permanecer parado e aceitando a cultura dos outros, é massa, é top. Não tem que fazer nada, é muito suave. Para você querer descobrir outras culturas, você tem que sair e pensar, poxa, vou procurar outras coisas. Aí você não sabe nem por onde procurar, não tem curadoria, a gente fica perdido porque não fizeram para você saber, sabe? Por exemplo, agora deve ter um pessoal que vê isso aqui e fala, não, tá aí, eu vou descobrir como é que é o cedro. Aí fica, eita porra, mas onde é que é? Como que chega lá? Entendeu? Então, tipo, pra gente mudar, a gente vai colocando tantos problemas. Vai colocando, nossa, não, mas vai ter trabalho, é longe. E é mais fácil aceitar, sabe? Então, o convite, e eu acho que essa live ajuda a conversar sobre isso, o convite é sair da inércia, sabe? É sair do seu lugar parado. Eu odeio usar a frase, mas é sair da sua zona de conforto, sabe por quê? Porque não tá confortável. Não tá confortável de jeito nenhum. Estão apagando a sua história, estão apagando o seu modo de viver para colocarem um modo de viver que outras pessoas acham interessante. Então, meu irmão, não tá confortável, não tá legal, não tá bom. Tá morrendo muita gente, tá morrendo de doença, tá morrendo matado, tá morrendo por causa de garimpeiro. A gente está destruindo o nosso meio ambiente. Mineiros é o exemplo maravilhoso disso. Uma cidade maravilhosa que tinha uma grande diversidade de mato, floresta, de animais e o quê? E os fazendeiros veio, matou, transformou tudo num deserto verde, que é essa lavoura, que só serve para alimentar gado, sabe? Eu não sou um vegetariano, eu gosto de comer carne, mas eu prezo pelo consumo sustentável, meu irmão. Tipo assim, eu não quero ser o maior exportador do mundo. Eu quero que as pessoas possam comer sua carne se quiserem comer carne. Eu não quero que a gente seja um emissor de poluentes gigantesco, saca? É só isso que eu não quero. Eu não quero ver nossa natureza, a Amazônia, cheia de diversidade, cheia de remédio, cheia de animal doido, esquisito, uns animal top lá, sabe? Cheio de efeito doido. Vocês já ficou sabendo sobre a poeira que vem do deserto do Saara, que junta com as nuvens para fazer as chuvas lá na Amazônia. Então, olha que tanto de rolê doido que acontece aqui no nosso país em questão de ciência e de natureza. Eu não quero ver isso destruído. É só isso, cara. Eu tô pedindo demais. É demais eu pedir isso, cara? Não é demais.
Professora Giovana, muito importante reflexão, precisamos falar sobre isso. Matheus, no Centro Cultural, a foto de formando. No Centro Cultural, a foto de formandos dos anos 40. Não tem nenhum negro. Como Ali Borboletano cita, Mineiros deveria ser uma explosão. Gleidson voltou aqui, mandando um cheguei. Mas pega pela própria educação. Pouco se fala na Guerra do Paraguai e vamos esquecer da nossa cultura. Isso é verdade. Pouco se fala na ditadura militar, mesmo, que faz pouco tempo. Então, assim, a gente esquece. Ah, a Lídia vai gostar. Vou citar Outset. Porque a escola é um aparelho ideológico do Estado. E um Estado branco burguês, de velhos, que querem só manter o seu monopólio e oligopólio, é lógico que eles vão querer manter a história de que eles são certinhos. É lógico que vão colocar que o Brasil, a Guerra do Paraguai, foi um grande triunfo. Como é que chama o patrono do Exército Brasileiro? Ele se consagrou, se eu não me engano, foi na Guerra do Paraguai. Mas não é legal a gente falar que a gente dizimou o Paraguai, que a gente matou, eu não sei as porcentagens, gente, mas matou a maioria da população masculina do país. A gente destruiu um país. E a gente topzão, sabe? A gente não fala disso. A gente destruiu cultura, sabe? E é legal porque a gente tem essa ideia, né? Do brasileiro cordial, porque a gente não entrou em grandes conflitos, mas a gente mata o próprio povo. E isso meio que ficou normal pra gente. Então, a gente vê lá um atentado terrorista que mata as pessoas na França e todo mundo vamos orar pela França. Mas se morre a mesma quantidade de gente lá no morro, foda-se, né? Porque a gente tem a ideia de quem tá no morro tem que morrer mesmo. Porque vem a ideia da meritocracia, então essa pessoa só tá lá no morro porque ela quer, porque ela não se esforçou o suficiente. E é uma ideia interessante para vocês terem agora. Muito se fala sobre meritocracia, de que você não se esforçou o suficiente para conseguir os seus objetivos. Meu irmão, você acha que você não tá se esforçando, não? Você que tá trabalhando 8 horas por dia, às vezes trabalhando até no sábado, você acha que isso não é esforço? Você acha que você não tá ralando pra caralho? Você acha que você tinha que ralar mais ainda? Você não consegue entender que existe um problema enorme no próprio sistema que te obriga a ter que ralar desse tanto para sobreviver? Nem para viver, nem para ter o mínimo. É só para você não morrer de fome e pagar suas contas. E não ser despejado de sua casa ou ter sua luz cortada. É isso. É foda, cara. Bom, eu acho que eu vou encerrar essa live de hoje. Eu gostei muito disso, galera. Gostei de ver vocês aqui. Ficou uma galera boa, a gente trocou uma ideia. Eu não sei, cara, se esse vídeo vai ficar gravado. Eu espero que fique, pra ficar no feed, se as pessoas não viram. E, poxa, eu gostei de tomar café com vocês, conversar. Vou propor uns outros temas aí, vão falando aí, galera. Ah, gente, por que eu tô encerrando? É porque eu sou um dono de casa e eu tenho que fazer almoço pra minha esposa linda que vai chegar. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Responsabilidades. Ai, gente, então, assim... vai ser uma coisa rotineira. Gostei disso aqui, gostei de tomar um tereré, um café com vocês. Mandem mais temas, adoro conversar e adoro esse papo que a gente fica batendo. Se a gente não pode estar de galera, se a gente não pode estar junto hoje em dia, a gente tá aqui conversando, sabe? E é isso, até a próxima live. Agora eu vou descobrir como que se fecha isso, viu? Valeu, pessoas!